outros, né? Governador de Sergipe, entre outros. Lampião não sobreviveria de forma alguma sem o apoio dos grandes, né? Dos grandes. Não teria como. Ele não teria passado nem 2 anos no cangaço se não fosse esse apoio. E ele, com sua perspicácia, com sua inteligência, ele conseguiu formar uma rede poderosa de protetores, certo? E ele sabia muito bem manipular isso aí, muito bem. Ele era um indivíduo, como eu já falei, até repetir, mas é um indivíduo extremamente inteligente, né? Extremamente perspicaz. E ele viu que necessitaria do apoio dessas figuras, os grandes coronéis, grandes políticos, e ele se aproximou desse pessoal. E trouxe para ele, né? Esse pessoal. Aí os dois lados ganhavam, né? Ele remunerava muito bem, certo? Eu quero dizer que ele pagava as autoridades também. Não as autoridades, assim, né? Esses coronéis, esses grandes latifundiários do sertão, a gente não pode dizer que eram autoridades, eram grandes proprietários rurais, né? Não eram autoridades. Aí, no caso, a gente pode citar aí, no caso, o Heronildes de Carvalho, que era o interventor, hoje seria governador de Sergipe, que era filho de um grande latifundiário do sertão sergipano, o Antônio Cacheiro, um fazendeiro de várias fazendas. E o doutor Heronildes era um médico que foi oficial médico do Exército Brasileiro e depois veio a ser governador de Sergipe. E foi notadamente um dos grandes protetores de Lampião no estado de Sergipe. Tanto é verdade isso que no estado de Sergipe, Lampião ficava à vontade. Eu não recordo assim de perseguição a ele, de força. Ele pode até ter tido algum combate, algum entreveiro com a polícia no estado de Sergipe, mas eu acredito que polícia de outro estado. Que ele tinha até uma frase, né? Que Exato. Em Pernambuco ele ficava pouco tempo, na Paraíba, e que em Sergipe ele ficava de cueca, né? Exatamente. Ele se sentia à vontade em Sergipe. Por quê? Porque o governador não permitia perseguição a ele em Sergipe. Certo? E ele ficava à vontade. Daí, nós acharmos, quem pesquisa o cangaço achar que o Heronildes de Carvalho foi um grande fornecedor de armas e munições para Lampião. Porque não era fácil. Como é que no sertão chegava fuzil e munição de fuzil no sertão de 100 anos atrás? Quem é que usava fuzil no sertão? Usava-se arma, mas revólver, catucheira, né? De soca, né? Espingarda de soca. Isso, né? de caça e umas armas mais comuns, né? Mas fuzil não. E Lampião tinha acesso a isso. Mas não era só ele, só Heronildes. Ele teve grandes protetores no sertão da Bahia, grandes coronéis, como posso citar o coronel Petronilo de Alcântara Reis, que era chamado como Coronel Petro, indivíduo que era dono do sertão da Bahia quase todo. Só fazenda ele chegou a ter 40 fazendas. Era um indivíduo altamente influente na cidade. Foi um grande protetor de Lampião. Agora, vale salientar, alguns desses depois vieram a se tornar inimigos, né, de Lampião. Não foi esse mar de rosas. Era um jogo de interesse. Não foi esse mar de rosas a vida toda. Eu não lembro de ele ter tido desavença com o Heronildes, eu não lembro. Mas o próprio Coronel Petro, ele foi um grande amigo, um grande aliado, e depois se tornaram inimigos mortais. Inclusive, Lampião queimou várias fazendas dele. Várias. Porque quando ele era uma forma dele vingar, né? Ele não podia atingir o cara diretamente, né? Mas aí ele ia no patrimônio. Ele chegava numa fazenda daquele, matava o gado todinho e queimava a fazenda todinha. Deixava só o pó. Ele atingia o cara no patrimônio, né? E ele chegou a fazer isso com o Heronildes. Queimou várias fazendas. Agora, por quê?
especula-se que Lampião depositava muito dinheiro com esse pessoal, entregava muito dinheiro a esse pessoal, que ele não podia, não tinha como ele carregar todo o dinheiro que ele amealhava, né? Não tinha como ele levar, certo? E ele tinha, nesses protetores, nesses coronéis, espécie de bancos ambulantes, né? Sim, então... Entregava para eles, e muitas vezes dizem que eles até adquiriam gado, até propriedades com esse dinheiro e tudo. A lavagem de dinheiro daquela época. Exatamente, né? uma espécie, né? Caramba. Mas não que o Lampião entregava o dinheiro como se fosse um depositário fiel. Não era, ele entregava para ele, dando para ele, não. Entregava para ele ficar com o dinheiro e investir e guardar, para quando fosse necessário, quando ele precisasse, ele ir lá e pegar. E muitas vezes isso aí não acontecia, né? Levava calote. Levava calote. Aí, meu amigo, aí houve em alguns momentos, houve essa divergência, essa discórdia e rompia-se esse laço de amizade. E aí ficava ruim pro coronel, porque o coronel ia ter bastante prejuízo. Isso aconteceu com vários coronéis, Aconteceu aqui no Ceará, no interior do Ceará, com o Isaías Arruda, que foi, vamos falar mais tarde, que provavelmente tinha sido o mentor intelectual do ataque de Mossoró, certo? Lampião. E aconteceu com ele, que ele era um grande protetor e depois virou inimigo de Lampião. Aconteceu com o coronel José Pereira em Princesa Isabel, na Paraíba. Era um grande latifundiário, homem que tinha muitos jagunços, um líder político grande naquela região, que também foi amigo e depois virou inimigo. E outros por aí. Então ele foi, na verdade, realmente aliado dos grandes. Daí vem essa sobrevida dele, esse tempo todo, esses 20 anos de cangaço, coisa que inimaginável para qualquer outro cangaceiro, né? Que a vida do cangaceiro era uma vida curta, né? Morria logo, ou fugia, ou não aguentava. Como hoje você vê aqueles traficantes do Rio de Janeiro, né? Exato. Eles têm uma ostentação muito grande e morrem cedo, jovem, né? Morre cedo, tem concorrência. Lampião não tinha concorrência, tem essa vontade. Essa questão do tráfico, você fala, tem um grupo rival, tem, né? Que quer tomar o poder do ponto de dar, e essas brigas entre facções, às vezes um elimina o outro, né? Mas ali no caso do cangaço não tinha aí. Tinha essa vantagem que não tinha isso. Não tinha, né? mas tem a relação dos poderosos. Por exemplo, no filme Tropa de Elite, né? Você vê muito o tráfico de drogas do Rio de Janeiro ligado à política, né? Lá, né? Sim. Vereador, sim. Deputado. Né? Na questão ali, eu inclusive no podcast a galera falando que na Rocinha, né? Quando houve sim. a pacificação na Rocinha, começou a dar... na época da eleição não tinha dinheiro para fazer campanha. Naquela época tinha que ter dinheiro para fazer campanha. E não tinha como cobrar porque tava lá a polícia pacificadora lá, né? O PP, né? Sim, o PP. Unidade de Polícia Pacificadora, né? Aí o plano era tentar de todo jeito tirar a polícia de lá. Tava atrapalhando, né? Tava atrapalhando porque você podia vender gás, internet e aí... Era o Estado, né? E aí o crime passa o dinheiro para a campanha de algum político, né? Exatamente. E incrível como naquela época o Lampião tinha... uma visão diferenciada, né? E amizade com os poderosos, né? Exatamente. Completamente. E sem essa amizade com os poderosos, governador, né? Interventor. Exato. Ele não sobreviveria muito tempo, né? Não. Então ele precisaria desse suporte, né? Esse suporte principalmente de arma e munição, que era o mais difícil para ele. Então ele tinha uma inteligência política, interpessoal de lidar. Inteligência ele não era um brutamonte. Não, o instinto de sobrevivência dele ele era bem aflorado, né? Ele tinha uma capacidade realmente diferenciada, né? E ele, até por ser alfabetizado, né? Que era coisa raríssima. Sim, né? ele era alfabetizado. Sabia escrever e sabia ler, sabia né? Não que ele era alfabetizado. Nos moldes dele, né? Do sertanejo, com aquela grafia meio arcaica e tal, mas ele escrevia um bilhete. Tanto é que ele usava muito isso, né? O bilhete para pedir, como ele dizia, pedir ajuda aos amigos, né? Mandava um bilhete pedindo uma determinada quantia de dinheiro a um fazendeiro, negócio. Pedia. Se o cara não desse, ele ia lá e tomava, mas ele primeiro pedia, né? Ajuda para sobreviver, né? Primeiro mas ele pedia. Pedia. Aí o cara dizia, vou dar não. Aí ele ia lá e tomava. Era pior, e queimava a fazenda. Qual o prejuízo era maior, né?